O Acontece na Região está em Macatuba. Eu estou aqui no Posto de Saúde Central com a doutora Natália Cesarotti e a gente veio falar hoje de um assunto assim que é muito importante. Com esse calor que a gente está tendo aí na faixa de 35, tem lugares que está marcando até 40 graus, as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado com o sol, com a alimentação e também com a hidratação. Então, a doutora veio explicar para a gente um pouquinho os cuidados, né, que a gente precisa ter. Doutora, obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Com esse calor, como que a gente faz para se manter hidratado? É difícil, é um tema complicado a gente falar desse calor, porque está todo mundo sofrendo bastante. A gente tem que prestar bastante atenção nas idades, né, extremas que a gente fala, crianças muito pequenas, adultos, né, mais idosos, para a gente prestar bastante atenção na hidratação. A hidratação não é nada muito difícil da gente se fazer. É o básico que a gente tem que fazer bem feito. Começa pela água. A gente tem que tomar bastante água. Não pode esperar ter sede para tomar água. Nesse calor, principalmente, a gente tem que ter a noção, ou sempre uma garrafinha ao lado para se hidratar aos poucos ao longo do dia. Tomar muita água ao mesmo tempo, de uma vez só, não traz aquela hidratação completa como se você for se hidratando ao longo do dia, e isso é importante você lembrar. Então, sempre ter uma garrafinha do lado, oferecer bastante para as crianças, né, que a gente fala da questão dos extremos de idade, então oferecer para as crianças é importante, e também para os idosos, se vocês conhecerem ou tiverem contato, oferecer bastante água. Uma coisa que ajuda também na questão da hidratação são frutas principalmente com bastante líquido nelas. Melancia, melão também auxilia na hidratação e ajuda a refrescar um pouco do calor, né? Ajuda a juntar os sais minerais que a gente precisa, além de que esses sais minerais também são encontrados em isotônicos que a gente fala, água de coco, aqueles isotônicos mesmo de mercado prontos, ou soro de reidratação, que pode ser encontrado nas farmácias ou em soro caseiro, que a gente costuma fazer para a diarreia em si. Ajuda a gente a trazer os sais que a gente perde, principalmente no suor, e ajuda também na questão da hidratação. Não são 100% necessários, a gente consegue fazer uma hidratação adequada e suficiente com a água mesmo. Doutora, e a vestimenta, né? Porque assim, a gente vê muita criança cheia de roupa e eu que vivo para a rua, eu vejo muito idoso nesse sol quente, para cima e para baixo. E aí, doutora? Tem que evitar esse sol? Tem que tomar cuidado com a roupa também? Sim, com certeza. Pegando primeiro a questão do sol, a gente tem que evitar a questão de sol mais rápido, né? A partir das 10 da manhã, o sol já está forte, se bem que agora o sol já está forte logo no começo da manhã. A partir das 10 é um período que a gente tem que evitar, e até umas 3, 4 da tarde também. Por quê? Porque o sol está muito forte e predispõe mais a questão do suor, que leva a gente a perder mais sais e mais água que a gente está tentando repor. Então, evitar sair nesses períodos, tanto com criança pequena, quanto os idosos ficarem para a rua. Tem a questão de ser exposto muito à luz solar, já traz outro problema para a gente, questão de câncer de pele. Então tem que se proteger, usar bastante protetor solar se precisar sair para a rua, levar uma garrafinha d'água se for inevitável sair nesses períodos. E a questão das vestimentas, usar vestimentas leves. A gente costuma querer colocar muita coisa em criança, e é cobertor, e é meia, é touca, mas nesse calor, criança também sente calor. A gente tem que saber dosar para também não superaquecer a criança, que também traz uma questão e um fator de risco para desidratar essa criança, principalmente crianças pequenas. Então, viu que a criança está suando demais, está irritadinha com calor, tira a roupinha da criança, não vai fazer mal e vai fazer um bem para ela não superaquecer, principalmente. Bom, gente, então olha as dicas da doutora, né? Roupa leve. Quem puder ficar em casa com esse calorão, fique em casa. Liga um ventilador, toma uma água fresca, come uma melancia. A gente tem que sair trabalhar, se cuidar, passar um protetor e estar sempre com a garrafinha do lado, se hidratando, tomar um isotônico, né? Porque a desidratação, ela também dá alguns sinais, né, doutora? Sim. Quais seriam esses sinais que a gente pode ficar atento, tanto no adulto, mas principalmente nas crianças, né? Sim, no adulto é um pouco mais fácil da gente saber, porque o adulto queixa-se, né? Se não for algum idoso muito acamado e debilitado, o adulto se queixa.
pode dar dor de cabeça, náusea, um mal-estar geral no corpo, que a gente chama de letargia, o paciente fica mais lentificado, né? Fica com mais lentificado mesmo. Então a gente tem que ficar de olho nesses sinais, principalmente quando a criança, né, já que o adulto ele se queixa, a criança não vai se queixar muitas vezes se for muito pequena. Então a criança deixou de mamar, não está aceitando nem mamadeira, nem água, nem o seio, tem que ficar acender uma luzinha vermelha que talvez seja um sinal de alarme, a criança está mais jogadinha, não tá conversando tanto quanto conversava, nem brincando tanto quanto brinca. A gente tem que ficar de olho nesses sinais e em qualquer dúvida ou qualquer coisa que tenha, procurar um atendimento médico para poder ter maiores orientações e para as possíveis medidas cabíveis no caso de cada um. A gente agradece a doutora e todo mundo fica atento, então, hein? Com esse calor que, pelo que a gente está vendo na previsão, ainda vai permanecer aí por algumas semanas. Obrigada, doutora. De nada. Muito obrigada por vocês oferecerem esse espaço para a gente. É sempre importante a gente estar orientando a população, principalmente nesses períodos.